pessoal, tudo bem? Estamos aqui iniciando e começando aí com o pé direito o primeiro episódio do Trampo e CIA, um programa que quer falar sobre o mercado de trabalho, falar sobre empregabilidade na área da comunicação. Como nosso primeiro convidado para falar e participar dessa roda de conversa legal, a gente tem aqui o profissional e gestor de comunicação Rafael Greiner. Então, ele é um profissional de comunicação atuando em gestão de equipes e projetos em agências desde 2006. Além disso, ele tem atuado em empresas de tecnologia e desenvolvimento desde 2001. No seu currículo, ele já fez campanhas 360 graus, atuando em agências tradicionais, boutiques, e em agências digitais. Então, assim, tem um currículo invejável. Atualmente, ele é CEO da Mexcom, aqui em Cascavel, e ele vai falar para a gente um pouquinho dessas expectativas de mercado. Seja muito bem-vindo, Rafael. É muito bom falar aqui com o pessoal da FAG, da TV FAG, um pouco aí do que a gente já fez nessa trajetória, e acabei vindo da tecnologia, parando na publicidade, me apaixonando por esse mercado, e hoje muito feliz. Há 4 anos mudei de São Paulo, vim para Cascavel, melhor mudança de vida que eu fiz antes da pandemia, antes eu mudei, e aí estamos tocando essa empresa, tocando esse negócio aqui com muita satisfação. Estou aí para ajudar, o que precisar, pessoal aí. Isso aí, muito obrigado. Então, vou passar a fala para os meus colegas que também vão me auxiliar, que são estagiários da GESIM e que ajudaram a montar a pauta para esse nosso programa. Legal. Vamos lá, querida. Oi, tudo bem? Meu nome é Júlia, sou acadêmica de jornalismo, estagiária da GESIM, e eu vim aqui também entrevistar um pouco o Rafael Greiner. Queria fazer uma pergunta já. Manda lá. Você, como CEO de uma agência de marketing, você acredita que o comércio eletrônico é uma boa alternativa para a pessoa ingressar? Eu tenho uma coisa que para mim é muito interessante em cima do e-commerce, a parte da facilidade que tem hoje em dia de montar um negócio, porque as pessoas elas acabam muito encantadas pelo, nossa, vou montar um site, vou montar um e-commerce e vai vender, vai ser tudo fácil e lindo. Eu gosto de falar para os clientes, inclusive, que chegam, não, eu quero fazer um e-commerce, a gente já fez diversos pilotos, tanto aqui quanto em São Paulo. O E é muito fácil. O difícil é o commerce, porque dá trabalho. As pessoas esquecem dessa parte. Não é porque você tem um site que você não vai ter que fazer uma vitrine. Só que essa vitrine vai ser digital. Você vai ter que tirar foto do produto, você vai ter que preparar o produto, você vai ter que montar textos explicativos, contextualizar o que você está querendo vender. Você precisa engajar com campanhas. Então, eles, nos últimos anos, e principalmente pós-pandemia, se vendeu muito uma facilidade. Publica aqui e ali, vai dar muito dinheiro, vai funcionar. Não, tem uma parte que dá muito trabalho nos bastidores. O back-office ele é muito puxado, assim como é qualquer negócio. Então, ele é muito bacana, ele é muito legal, mas ainda ele precisa de um suporte muito forte de comunicação. Tá mais simples de fazer hoje em dia, seja por Instagram, por WhatsApp, por canais que você tem, mas ainda assim as pessoas esquecem da parte de trabalho. Então, se você quer começar um canal, quer começar uma loja virtual, se prepara para trabalhar, porque vai dar muito trabalho e que tomara que dê sucesso, você consiga montar uma equipe, montar uma estrutura muito legal, mas normalmente as pessoas não olham esse espectro só o espectro da comunicação. Vou fazer umas publicações no Instagram e vou vender, vou ficar milionário. Não, você vai ter que trabalhar um monte junto. Então você sugere adquirir um pouco de experiência para depois ir para o e-commerce? Quem sou eu para sugerir, eu trabalhei já com Netshoes ao lado da equipe, Porto Seguro com e-commerce, aqui a gente tem a Pantiano, que é cliente nosso hoje, mas eu vejo muito mais uma questão de entender o teu time. Daqui a pouco você tem um trabalho paralelo que você está desenvolvendo um produto. Dedica um tempo a isso. Não acha porque é uma coisinha aqui que ela não precisa de tempo e esforço. Ela precisa de muito tempo e muito esforço. O que eu acho é muito mais entendo o equilíbrio disso. A expectativa, daqui a pouco, ela é muito mais simplista, porque daqui a pouco eu vi um TikTok, nossa, o TikTok disse que é só colocar isso aqui e tá resolvido, e quando você vai emergir e entrar, putz, ninguém comprou, ninguém clicou, ninguém foi, começa uma frustração, uma angústia maior. Então tem um entendimento que é trabalho, e dá trabalho, tá? Mas é bacana, é muito legal, dá muito resultado, mas você tem que equilibrar, tanto o E quanto o commerce, porque esse mix vai fazer. Aí se essa experiência for dentro de um outro negócio que já existe, ou você é um empreendedor nato e tem aptidão para isso,
vale, não tem um caminho de sucesso, é muito novo ainda. Né? Vocês que são muito jovens, ainda parece que tudo demorou, mas né, a gente já está mais tempo na estrada, a gente sabe, as coisas são novas, 5, 10, 15 anos ainda é muito pouco para a gente afirmar coisas. De certo modo, eu vejo isso muito promissor, assim, porque isso vai abrir muito campo de trabalho. Então, assim, é uma forma, você está na academia hoje, então, assim, começa a estudar toda essa gestão do e-commerce, entender de produção, de texto, de fotografia, porque, assim, vai ter empresas que vão querer e vão demandar mão de obra para isso. Então, assim, seja a mão de obra qualificada para atender esse mercado e fazer com que esse e-commerce realmente funcione da forma correta. Lógico que tem outras questões de gestão também que vão aí. O produto tem que ser atrativo também para o ambiente virtual, né? Então... É isso, professor, você acertou em cheio. Vai dar trabalho, você tem que ter profissionais prontos, pessoas prontas para assumir essa carga. Eu digo muito mais uma questão de, às vezes, as pessoas não se preparam para isso. Ou não montam um time preparado para isso. Acha que cai do céu, vou fazer qualquer coisa que vai dar... Não, vai dar trabalho. Tenha time, tenha pessoas qualificadas próximas a você para que esse trabalho seja minimizado. Isso aí, não tem milagre. Tem esforço, trabalho e sucesso, às vezes, né? Porque é inegável que o comércio digital, atualmente, é uma das maiores alavancas. Não, com certeza. É uma plataforma espetacular de trabalho. É muito mais um entender que, assim como em outras plataformas, você precisa se adequar e entender como ela funciona. E usar tanto a comunicação a favor do teu negócio, para promover ele. É o preparo, né? Exato. Boa tarde, eu sou o Vinícius, também estou fazendo faculdade de jornalismo junto com a Júlia, com a próxima entrevistadora que vai estar aqui junto. Eu também sou estagiário da Gessim com o professor Alex. E eu vim aqui te pedir como a Mexcom pode agregar para universitários ou recém-formados na área da comunicação. Hoje a gente tem um problema, vamos colocar assim, que a gente tem muita vaga e pouco profissional capacitado. Tá? Claro que temos desempregados em diversas situações aqui, é uma questão maior, mas no nosso contexto regional aqui em Cascavel, a gente está com muita vaga e eu tenho clientes que anunciando 100, 200 vagas. Tem eu, por exemplo, hoje eu estou com 4 vagas abertas que eu não consigo achar mão de obra qualificada. O problema normalmente está o quê? Eu saio da faculdade, eu quero experimentar, ou durante a faculdade, eu estimulo as pessoas durante o primeiro semestre. Professor, eu sempre que eu tenho uma vaga, eu mando, professor, manda para todo mundo, porque a gente quer fomentar a cadeia de valor. Eu quero que a pessoa, enquanto ela está tendo um conhecimento acadêmico, ela está aprendendo, ela também já tem uma experiência profissional. Então, seja um estágio, inclusive eu já contrato antes mesmo do estágio. Eu gosto de colocar a pessoa já ser profissional e ela exercitar o que ela está aprendendo na faculdade no dia a dia do ambiente corporativo. O que a gente busca como empresa é muito mais perfil de pessoas, tá? Não está em cima especificamente do comportamento único técnico. Por quê? O que eu digo isso? Eu preciso hoje de apaixonados pelo negócio. Não vou dizer que eles existem, mas a gente está com dificuldade da conexão entre elas, porque a pessoa está esperando se qualificar. Eu estou pronto, agora estou qualificado. Não, às vezes você tem a paixão pelo negócio e entender o que você vai buscar. Tem empresas que estão dispostas a te ajudar nessa jornada. Então eu tenho, por exemplo, hoje uma vaga de revisora, uma vaga de diretor, de assistente de arte, uma vaga de motion, uma vaga de atendimento aberto. As 4, elas têm conhecimentos muito específicos para cada uma, que uma pessoa que vai buscar atendimento, ela precisa ser uma pessoa conectada, não deixar ninguém, a pessoa que sabe responder muito bem no WhatsApp, não vai deixar ninguém no vácuo. O resto a gente vai junto com a faculdade, vai ajudar a ensinar isso. A pessoa que direção de assistente de arte, ela precisa ter um senso estético, ela precisa dominar a ferramenta de softwares. Daqui a pouco ela precisa um pouquinho mais de uma base, mas o contexto de como cada peça vai ser usada no espectro da comunicação, então um outdoor, para que ele vai servir, um post no Instagram, um vídeo no TikTok, o filme na TV, e a gente ajuda, ela vai se permitir participar disso, então a gente vai construir junto. Então, eu acho que é muito mais a agência, ela está de portas abertas, uma coisa que eu falo há 4 anos aqui em Cascavel, eu estou de portas abertas. Seja para a pessoa ir lá conversar comigo, isso é uma agência, essa é a cara, vocês têm uma parede pichada, que legal, tem uma TV bacana aqui, o computador tem 2 telas, para a pessoa se ambientar com isso do dia a dia e a partir dali a gente construir algo. Se ela tiver muito júnior,
para o meu modelo de negócio, putz, a gente indica, eu tenho contato pelo menos com outros 20 donos de empresa aqui, de agência aqui em Cascavel. Para mim é interessante que a gente construa uma pluralidade de um negócio como o mercado de publicidade, do que eu falar só a Mexcom que presta, só lá que dá para trabalhar. Não, tem um monte de bons e ótimos profissionais, daqui a pouco vocês vão entrevistar ao longo do programa, para que a gente crie um mercado bacana para que todo mundo que está se formando ou está estudando tenha um lugar para trabalhar, tenha lugares para ascender em carreira, para ir para outros mercados também. Então, a Mexcom está de portas abertas para tentar ajudar e alavancar profissionais. E tanto no espectro da comunicação, né? Porque a gente já teve jornalista, tem, óbvio, muitos publicitários lá que estudaram aqui, estudaram em outros lugares. Então, está muito mais a porta aberta para a gente trazer pessoas e tentar conectar elas num cargo, numa função que faça sentido. A questão hoje, assim, o mercado está muito aquecido, então tem mais vagas aí do que aluno estudando, por exemplo. Então, isso é uma coisa muito importante. E uma coisa que a gente tem que ver, e eu gostaria de conversar com você, Rafa, como que você tem visto essa questão do indivíduo que está na faculdade ou está saindo da faculdade e ele quer empreender e não quer ir para a iniciativa, né? Ele não quer trabalhar na empresa. Isso está muito forte hoje porque alguns alunos estão aprendendo motion, por exemplo, ou trabalhando na área de social media e resolve a vida dele, ele trabalha em casa, está no home, né? Então, assim, isso também é um grande entrave para empresas, né, grandes, né, e bons empregadores na área da comunicação, como é o teu caso. Seria muito fácil, confortável falar, nossa, que é ruim isso, mas eu tenho um olhar mais, vamos dizer, mais romântico, mas eu entendo como uma cadeia de valor. Essa pessoa que vai se formar e vai abrir um negócio, ele vai projetar daqui a pouco uma carreira, um êxito. O nosso mercado de grandes empresas, e é onde quem a Mexcom atende, né? A gente hoje atende poucos clientes, mas clientes grandes, relevantes, Grupo Primato, a Globo Aves, a Construtora Saraiva de Resende, o Grupo Bela Casa e Okada, o Grupo T2D, Cascavel. Então, eu tenho grandes clientes que esses clientes, eles não... infelizmente, né? Quem se forma na faculdade não consegue atender. Tem uma camada política, tem um espectro de construção de know-how e conhecimento que o teu conhecimento pós-formado, pós-graduado e as capacidades que você consegue como negócio, elas não estão completas. Exige uma carreira. Por mais que a faculdade é espetacular, mas exige uma vivência de negócio para a gente dialogar como negócio, como solução de coisa. Então, mas eu não vou dizer que é ruim. Não, por isso da importância dele estar numa agência e ter esse contato, entende? Ganhar esse tempo de mercado, né? Então, e aí eu fico entre essa. Pô, mas daqui a pouco o sonho dele é ser empresário e atender a padaria da esquina, que eu não vou atender. Então, ele existir é importante. Eu também, só que, infelizmente, que eu vejo muito, e é o mercado que a gente brinca de urgências, né? É 1 ou 2 profissionais que abrem um negócio pós-graduado e, não, vou fazer isso. Eles acabam tendo um êxito de um salário, né, ok, vai ter uma vida boa, confortável, mas ele vai girar clientes a cada 3 meses, vai ter um portfólio de 15, 20 clientes que vão girar a cada 3 meses, vão sair, e vai chegar um momento que ele não vai mais conseguir. E, infelizmente, ele vai quebrar. 2 a 4 anos, as expectativas dessas empresas, elas quebram. Tanto que eu brinco, né? Eu elogio muito quando alguém vem de outra agência e diz, cara, eu tenho que respeitar uma agência que está 15, 20 anos no mercado, 10, 15 anos, porque é muito difícil, não é um mercado simples e fácil, de você continuar relevante por muito tempo. A Mexcom está com 15 anos agora, muito do Eduardo, meu sócio, na Passarinho, ele tem 11 anos à frente da agência antes de eu entrar, e, cara, percalços ou não, o que foi, não foi, mas está aí, continua relevante. Então, eu acho louvável ele entrar, porque daqui a pouco esse entrante ele pode vir a ter um êxito lá na frente. Mas é muito difícil. É mais fácil, daqui a pouco, eu estar em grandes agências para aprender como funciona, entender o modo operante. Opa, peraí, essa capability aqui, esse conhecimento eu não tenho. Eu vou adquirir por 1, 2 anos em algum negócio, eu vou mudar de agência. Vivencia 2, 3, 4 agências. Pô, entendi que tem esse modelo, tem esse outro modelo, o Rafael pensa desse jeito, essa e essa agência pensam de outros modelos, e eu acredito no modelo. E aí, a partir dessa crença, ele montar um negócio. Eu acho que ele vai ter um êxito maior do que saiu da faculdade, pronto, vou abrir meu negócio. Isso aí, ó, fica uma dica muito boa aí, assim, porque essa experiência no universo da comunicação profissional,
ela dá vivência de mercado, dá tempo de mercado para a gente. Então, assim, eu passei por isso, né? Então, eu saí da faculdade, eu trabalhei em grandes agências, eu passei por todo o know-how até conseguir chegar no patamar onde eu estou hoje. Então, assim, isso é bem importante mesmo. Então, o que o Rafa fala é uma dica assim, preciosa mesmo para quem está no mercado. E você está ganhando tempo. Na verdade, você está ganhando tempo. Exato. Porque eu já quebrei, né? Pô, você viu ali, eu já quebrei minha cara em diversos negócios. Eu já errei muito para estar onde eu estou hoje. Só que, ao mesmo tempo, nessa jornada, eu trabalhei com pessoas que eram espetaculares. E as pessoas me fizeram conhecer coisas que eu aplico hoje em dia. Putz, Marcelo Hummel, diversos outros empresários que eu olhei, caramba, olha só esse entendimento. E a partir daí eu fui formando a minha ideia de negócio, minha ideia de como montar uma agência. Então é legal. Aproveitando, eu queria perguntar se vocês na Mexcom oferecem estágio. A gente é meio difícil de estágio, tá? Não vou dizer que não ofereço, tá? Porta aberta, mas eu tenho uma visão mais pragmática sobre o negócio. Para mim, se você está me entregando trabalho, você não é estagiário, você é profissional. Então, eu vou te pagar como profissional. Eu não pago o estagiário para me entregar trabalho. Se eu fosse abrir uma vaga de estágio, seria para a pessoa errar e aprender. Eu não ia cobrar nenhuma entrega. E o pessoal que trabalha comigo sabe, eu cobro para né? A entrega lá é o que move a empresa. As pessoas elas têm um compromisso com o trabalho, com a entrega. Porque eu estou tendo grandes clientes. Eu não posso chegar para o tamanho de clientes que eu tenho e dizer, não, essa sexta você não precisa vender, eu não vou fazer nada, não. Ou mês que vem ia ter uma campanha que eu investi 100, 200 mil reais aqui na mídia local, mas vamos jogar para o mês que vem que eu não consegui fazer. Não existe isso. Então, o mercado que a gente opera, ele não permite esse nível de erro. Ele tem um deadline. E esse deadline ele é onde, infelizmente, a gente ainda precisa comprometer algumas horas essa, porque eu não estou com a equipe 100% formada, montada. Estou com 4 vagas, óbvio que eu estou com gaps. Então, eu prefiro ter profissionais do que estagiários. Mas pela minha composição. Rafa, mas o que muda um profissional para o estagiário? Daqui a pouco um estagiário em outra empresa, ele já é um profissional meu. Então, a barra de estágio, para mim, é que ela nem sempre ela está adequada. Se você entrega, se você cumpre prazo, se você está fazendo entregas já para a empresa, você é um profissional, você já não é mais estagiário. Então, você tem vaga na Mexcom. É isso, entende? Uhum. Não, agora eu vou lá, eu vou aprender. Alguém vai me dizer, clica aqui, arrasta ali, faz 10 versões aqui, a gente vai ver se uma fica legal para te dar um feedback. Aí você é um estagiário. Isso que o Rafa falou é muito importante, porque o estágio é um lugar de aprendizado. Perfeito. Você tem que ter essa noção, sabe? Se você está lá, ganhando como estagiário, trabalhando 4, 5, 6 horas por dia, mas você está entregando material final, você está começando do início ao fim. E a cobrança, principalmente. Cobrança, né? Isso não é estágio. Então, assim, a gente tem que tomar esses cuidados, porque o estágio é o lugar onde você vai aprender. Né? Então, assim, muito bom essa colocação do Rafa. Eu queria ter um espaço, a gente já pensou, inclusive com professora, que eu já falei, eu quero tentar ter um programa, daqui a pouco você vai ficar uma semana, 2, que eu consiga remanejar isso, mas hoje eu não consigo ter nem espaço físico, nem por uma limitação ali, mas a forma como o nosso negócio está montado, ele é tão pensado e por verticais, cada time ele tem seus clientes, não fica alternando, para que a coisa funcione muito bem e fluida. E, óbvio, uma empresa não está no estado da arte, ela tem muito a melhorar ainda sempre, mas hoje um estagiário, eu acho que eu não conseguiria dar a dedicação, ou a minha equipe não conseguiria dar a dedicação de aprendizado. Então, para mim, está muito mais assim. Se você entrega, se você é cobrado e você entrega, você não é mais estagiário. Tem vaga para você lá. Tá? Então, é mais isso. Eu tenho uma visão mais poética, mas como foi idealizado o estágio lá atrás pelo programa. Olá, meu nome é Rubina Mata, sou acadêmica do primeiro semestre de jornalismo, também faço estágio com os meus colegas na GESIM. E pegando esse gancho da profissão em si, qual que é o perfil das pessoas dessa área e também o que faz com que ela se destaque no mercado? Eu vou voltar lá no começo. Para mim, a paixão pela comunicação, ela cria destaques. A gente tem uma carência muito grande de profissionais que têm um interesse pela publicidade. Nos anos 80, eu conheci alguns dos baianos que foram famosos, Nizam, Uda Mendonça. Os caras foram para São Paulo, eles transformaram a comunicação e aí depois veio o Justo, veio outras pessoas. Eles viraram ícones da publicidade e teve uma leve, depois dos anos 2000, a parte digital, Porto Alegre, daí da onde vem a minha escola, né, de onde eu vim também. Tem outra leve interessante pelo digital, pelo .com, que reformulou e sempre foi sobre paixão. Nunca foi uma coisa assim, eu vou lá fazer uns trabalhos e tudo bem. Não, cara, eu amo esse negócio.
Para mim é uma cachaça a publicidade. Eu amo muito o que eu faço, sabe? É uma coisa assim, por mim eu vejo as campanhas, eu sigo, eu me interesso. Não é só pelo, olha o que estão fazendo, porque eu gosto. Eu acho muito legal quando alguém tem uma forma diferente de apresentar um produto. Né? Esse ano, por exemplo, a gente teve muita crítica aos filmes de Super Bowl, que sempre foi um ícone do que levava e mostrava que era possível, mas, cara, só ficou atores famosos e computação gráfica em cima. Então, se perdeu um pouco da ideia, da essência que o Brasil, né, no mercado americano, é diferente, mas que o Brasil ele é muito reconhecido. A gente é muito pela ideia, muito pelo conceito e como isso é apresentado, desde o primeiro sutiã, como batom, enfim, em diversas campanhas do passado, e é um pouco de como eu acredito que a Mexcom traz uma comunicação diferente e humanizada, mostra os produtos de uma maneira diferente aqui para o mercado. Então eu vejo muito a paixão, ela tem que liderar. Se você tá lá para fazer, vou fazer umas artes porque eu preciso pagar a conta, é legal, mas você não vai ter um crescimento de carreira. Ele não vai te levar a algum outro lugar. Daqui a pouco você vai abrir uma padaria, daqui a pouco você vai abrir um e-commerce, vai abrir outra coisa, porque não é a sua paixão. A paixão, ela precisa movimentar a comunicação, porque através disso você pode ser um excelente atendimento. Atendimento é uma função, para mim, ela é primordial. Eu brinco com as duas meninas que estão lá, com 3 anos comigo na agência, que elas são o pulso, sabe? Eu vejo pela cara delas, eu já sei se a empresa está com problema, se a nossa pauta não vai ser cumprida, se as coisas estão leves demais, ou se eu estou com um problema de informação de alguma questão que eu posso estar deixando a desejar no meio do caminho. A criação, hoje lá minha criação ela é composta de cada time, né? Um redator e um diretor de arte com os seus assistentes. Então pode ter um time com 2 assistentes, com um assistente ou com nenhum assistente, dependendo do nível de necessidade dos clientes. Cada uma dessas áreas ela vai ter as suas necessidades, mas ela é movida muito mais pelo cada um imergir, dominar a sua área de conhecimento. Eu gosto de uma analogia boba, mas para mim o Jimi Hendrix ele é contratado para tocar guitarra na minha banda. Eu não vou pedir para ele tocar bateria, guitarra e ser vocal. Você vai pagar para ver o Jimi Hendrix na guitarra. Você não quer ver ele tocando bateria. Mas é que eu tô sem bateria. Esse problema é seu, dá seus pulos, sabe? Então, é o tipo de coisa que a gente fomenta para que a coisa funcione e flua de uma melhor maneira. Então, tem muito espaço. Tem muita vaga, tem muita oportunidade. Eu estou abrindo um departamento de motion. Eu não sei o que vai ser esse departamento. Só que tudo é vídeo. O Instagram Reels é vídeo, o TikTok é vídeo. O YouTube brasileiro ama vídeo. Como eu não estou animando peça, tratando filme diferente, cortando coisas. Eu não quero substituir o espaço da produtora. Eu amo as produtoras que eu opero, quero que elas façam mais, cresçam mais. Mas eu sinto que dentro do meu negócio eu tenho um espaço que eu não estou conseguindo dominar. Então eu vou lá e crio um departamento novo, crio valor para o meu cliente. Então, isso para mim é um pouco fugindo um pouco da tua pergunta, mas a gente tem tanta vontade, tem tanta coisa para fazer que a pessoa não pode vir limitada. Por isso que para mim a paixão, isso tem que ser o drive, sabe? Eu quero fazer mais. Isso aqui é pouco para mim. Cara, do estar livre, corre. A velocidade, cada um vai determinar a sua. É porque também, pelo menos a gente aqui que acabou de começar o curso de comunicação, a gente pensa em, tem que ser criativo, tem que ser curioso. Mas a gente tem que pensar que a paixão tem que mover mesmo. Exato. Não basta... Todo mundo vai ser criativo e curioso. Que você pode ser criativo onde... eu entendo. Eu vim da tecnologia, eu demorei para perceber que eu era criativo. E o que é a minha criatividade, né? E muitas vezes eu me cobrava assim, quando eu vim para Cascavel, e aí meu cargo na época era diretor de criação. Cara, eu trabalhei com um espetacular diretor de criação, eu não me sentia à altura desse cargo. Caras realmente gigantes, com 100 leões de canes na prateleira. Eu me envolvi em 4. Eu sou uma vergonha, sabe? Eu tinha um senso eu sou uma fraude nisso, eu não posso carregar esse cargo. Mas, ao mesmo tempo, ali fazia sentido eu estar naquele cargo. E entender que a minha criatividade ela sempre foi aplicada de outras formas no negócio e virou para aquilo. Eu tenho uma criatividade do negócio, da forma analítica que eu tenho para como o meu cliente ele tem um problema. Criativamente eu traduzo, eu gosto de brincar, eu sou um intérprete eu falo multi-idiomas, eu falo o idioma da tecnologia, o idioma da criação, o idioma do atendimento, o idioma do RH, o idioma do comercial. Por quê? Porque eu entendi que esse é meu papel. Por isso, né, hoje sou à frente do negócio, mas eu consigo fazer com que as pessoas se entendam e que o problema que o meu cliente está tendo, ele está falando, eu quero um site. Não, você não precisa do site, você quer vender.
puta, é verdade, eu achei que um site ia me fazer vender. E aí, quando eu levo o problema para dentro do negócio, eu não digo ao cliente que é um site novo, não, ele quer vender. Como é que a gente pode fazer para ele vender? Não, é que nisso, se ele falar dessa maneira, com essa, ele vende. É verdade, começa a vender. Então, tá muito mais a gente conectar a tua criatividade, que ela pode ser emocional, e não visual gráfica. Ela pode ser uma criatividade em outro espectro, e isso assim a gente consegue operar. Tem um case, né, o Pelé. O Pelé é um gênio da bola. É o melhor que a gente já teve no mundo. Péssimo comunicador. Mas ele expressava pela bola, ele não expressava pela... Quando ele precisou ir para o microfone, virou piada, virou gafe. Mas na bola é inquestionável. O mundo bate palma para ele. A gente viu ele comunicando. Putz, não funcionou tão bem. Então, é isso para a gente colocar a pessoa no lugar certo. E isso é difícil. A pessoa também se entender. Não, todo mundo está me cobrando, eu sei isso porque eu entrei numa faculdade tal. Cara, daqui a pouco você se comunica de uma outra maneira. A gente tem tantas ferramentas diferentes e está tudo bem. Ao contrário do estereótipo, o jornalista, o publicitário não usa só a voz, a imagem, né? Mas tem muitas outras formas de se comunicar, de fazer notícia, né? Eu tenho, por exemplo, uma vaga que, para mim, ela é muito, muito significativa e muito difícil de ser preenchida, que é a vaga de revisor. Ela não está na comunicação, ela está em letras. Eu não conheço ninguém de letras. Né? Posso sair, professor, me dá o contato da coordenação de letras que eu mando agora. Vaga, pagando salário legal, integral, a pessoa pode continuar com os freelancers, ela, enfim. Por que é uma dificuldade para mim? Porque essa pessoa não tem que ser comunicativa. Ela é meu firewall, ela não permite que nada saia errado. O olhar dela é outro. Ela vai entrar na comunicação, ela vai, nossa, será que vão gostar de mim? Pessoal estranho. Ela tem um perfil diferente. Então, talvez não tenha um perfil exato. É porque tem várias áreas, né? Em Porto Alegre, eu fiquei à frente de uma produtora por um tempo que o melhor cara de Q&A, né, a parte de controle de qualidade da produção, era um advogado. Estava numa empresa de comunicação. Por quê? Bons ouvidos, meus amigos advogados, mas ele era chato, criterioso, porque ele estava acostumado a ler processos de milhares de páginas, incansável ali com o olho dele para procurar uma brecha. Eu só precisava que ele olhava uma especificação e dizia, não está seguindo a regra como o Google está cobrando para um banner. Ele era espetacular. Então, às vezes, de novo, o que a pessoa tem de melhor para somar valor? Nesse cara era lei, documentação incansável, que nenhum publicitário aguenta. A gente vai ler o manual, já vi as figurinhas aqui, vou montar um móvel, fazer azar. Então, e esse tipo de especialidade, a gente tem que só saber conectar no lugar certo. Interessante. Eu gostaria de saber quais são as proporções, tanto a nível estadual, tanto nacional, que a Mexcom atinge ou pretende atingir durante os anos. Eu sou bem contrário com relação à expansão. E consegui convencer meus sócios com isso, com o Eduardo. Quando eu cheguei aqui, a gente atendia Balneário Camboriú, a gente atendia shopping no Rio de Janeiro, a gente atendia diversas regiões fora de Cascavel, porque ele fez conexões muito boas em diversos lugares. A nossa região, onde a gente está, Cascavel, é muito grande. Ela é muito relevante. O que o agro faz aqui no entorno e ele joga para dentro da cidade e a cidade funciona e evolui em cima disso, eu não tenho que olhar para a capital. É o oposto. A capital tem que olhar para a gente. Então, para mim, é invertido. Eu não quero pegar um avião, andar 600 quilômetros ou um carro a 600 quilômetros para ir em Curitiba ser atendido por uma agência. Eu acredito que os meus clientes também não querem fazer isso. Sim. Não tem tempo isso. Hoje o cliente pediu, cara, você consegue amanhã fazer uma vídeo? Fazer uma vídeo não, vou lá no seu escritório. Então, para mim, eu não quero olhar região ou extrapolar. A gente tem clientes nacionais, eu tenho clientes que são muito grandes, têm um potencial muito grande, mas eles estão sediados em Cascavel ou no entorno, Toledo, aqui na região. Eu olho para essa região e digo, aqui tem muito negócio. Vamos falar de dinheiro, porque o dinheiro acho que ele é feito pelo sucesso do negócio. Aqui tem muito negócio. Eu não acho que a gente deva ir para Curitiba, deva ir para Porto Alegre, deva ir para Florianópolis ou São Paulo. Cascavel, estrategicamente, está muito bem posicionada nisso. A gente é um hub de movimentação e ela está quase que distante. Tem 600 a 1.200 quilômetros de grandes capitais, então é longe para você ir buscar um negócio na capital e é longe também para a capital vir montar um negócio aqui. Então, isso nos permite ser um polo, ser a capital do Oeste,
E isso é muito legal. Então, para minha visão de negócio, a gente tem um êxito espetacular na agência, a gente atende clientes muito grandes e relevantes. Eu tenho, historicamente, a gente troca 2 clientes por ano para melhorar o nível, ou aumentar o tamanho do cliente. Né? Então, recentemente a gente começou com a SF, um trabalho embrionário que ainda não tem nenhum case para falar em cima disso, o Colinas, que a gente teve 4 anos de contrato, que me mostram como é grande e relevante o negócio que a gente tem aqui na região, que eu não preciso ir até Balneário Camboriú para ouvir o que os caras acham que é um lançamento imobiliário, querem fazer do jeito deles. Aí quando eu volto um mês depois, a cabeça dos caras já está em outro lugar, já está em outro momento e não conecta, sabe? Então, quando a gente saiu, a gente fracassou. Eu acho que o negócio está aqui e a gente precisa olhar para a nossa região com mais carinho, mais amor, porque aqui tem muito negócio e a necessidade ela está em melhorar o nosso mercado. Nosso mercado ele ainda é muito, falar assim, não é ofender, mas ele ainda tem potencial para multiplicar por 100 vezes, ele pode ser muito grande. Então, acho que ainda a gente não conseguiu achar o tamanho que esse mercado é. A gente ainda tem que construir ele. Construir entendimento, conhecimento, profissionais. Eu tenho profissionais que, quando cheguei na agência, não, eu quero ir para São Paulo, cara, tem um monte de amigos lá, eu me indico, não tem problema. Hoje eles olham diferente. Não, eu quero ficar em Cascavel, porque você mostrou que aqui tem muito mais negócio, tem muito mais espaço do que eu teria lá. Então, vocês querem focar mais aqui na região oeste do 100%. Eu vim porque meu filho nasceu em São Paulo e eu vi que aquele cenário, aquele lugar não era o que eu queria, os valores que eu queria criar ao meu filho não seriam os ideais. E aí eu vim para cá, já tenho uma filha, já comprei casa aqui, já para mim a região ela é tão legal, ela é tão bacana que ela é o oposto. Quem está em São Paulo tem que vir para cá, tem que vir estudar aqui na FAG, fazer uma pós, ou vir para cá porque é espetacular a região. Recuperando essas questões, assim, isso deixa também claro para ver como que é importante a gente pensar esse cenário de educação para o futuro. Porque, assim, o mercado ele é muito bom e ele pode crescer profissionalmente com muita qualidade. Então, assim, tem espaço para muito crescimento, né? Então, por isso que é importante falar dessa questão de empregabilidade até para a pessoa, porque daqui a pouco ele pensa, pô, vou estudar publicidade, design, vou estudar produção multimídia, jornalismo, mas vou trabalhar onde? Vou fazer o quê na minha vida? Vou para onde? Vou para São Paulo. Isso é o medo do pai também. Tem muito pai, mãe, que assim tem esse medo ainda. E a gente hoje que está falando com um dos bons empregadores da nossa região, falando, gente, está precisando de gente. Quando a gente pensa nessa área, a gente pensa no externo, né? Exatamente. Então, assim, tem que ir pensar que dá para se ter uma vida tranquila, uma qualidade de vida muito boa trabalhando com comunicação em Cascavel. E eu, quando fiz a conta e saí de São Paulo, me ofereceram um cargo de direção em uma das 10 maiores agências de São Paulo. E eu lembro da frase da menina do RH, eu já sabia que a minha esposa estava grávida na época, e ela falou, não, e essa aqui é uma vaga boa, você chega às 8 e sai antes da meia-noite todo dia. Quando eu vou ver meu filho? Vai ver quando? Quando eu vou ver meu filho? E aquilo para mim foi um choque. Pô, se eu tava numa agência que era Great Place to Work, que era a 3ª melhor do Brasil, atendi Unilever, tinham 20 contas de Unilever, o Omo, protagonista, né, gigante, tava participando de um time de operações, depois crescendo dentro da empresa, tendo um cargo relevante. E eu olhei, a agência é espetacular, a minha vida pessoal nunca teve tão bem, mas não está funcionando, não está fazendo sentido. E aí foi isso. A cidade não fazia sentido. E aí eu fiz a conta, sobra tanto, sobra R$1.000 em São Paulo, eu preciso ir para um lugar que sobre os mesmos 1.000. E aí você vai comparando qualidade de vida, cara, tem churrasco todo final de semana aqui. Tá? Se eu quiser, eu posso fazer, sabe? Tipo, tem uma casa com piscina, com jabuticabeira, com parreira, com medícula. Sabe? Putz, conquistado no trabalho, coisa, claro, trouxe receitas da vida, mas eu vejo muito isso. A gente consegue criar valor e executar no interior. O que precisa muito mais você tem que entender que não é fazer qualquer trabalho, você precisa ser relevante, você precisa gerar esse valor. E isso eu acho uma coisa que às vezes a gente acha que é muito fácil e simplista. Não, dá trabalho. E aí, a partir do trabalho é que você tem conhecimento e isso aplicado te gera muito valor. Exatamente. E, ao contrário desse cenário, quais você acha que são as maiores dificuldades do pessoal que trabalha na comunicação? Existe uma necessidade de adaptação que ela é muito rápida na comunicação. E isso você vê no próprio perfil de faixa etária da comunicação. Jornalistas, vocês estão fazendo na faculdade hoje, quando vocês se formarem,
não vai ter, praticamente muita coisa vai ter mudado, e assim como se vocês forem olhar cases dos anos 90, 2000, 2010, não faz sentido mais para a comunicação de jornalismo de hoje em dia. A publicidade é tão quanto. Então a gente está falando aqui, eu passei o ano inteiro, 2021, falando para minha equipe, TikTok, TikTok, TikTok. O pessoal falava, é meio Beetlejuice. Se eu falasse 3 vezes TikTok, aparecia lá. Por quê? Porque eu brinco com eles, eu sou pago para ouvir a música daqui a 6 meses, não para a música que está tocando hoje. A gente tem um entendimento de para onde as coisas estão indo, que elas têm que ficar mudando. Se eu fiquar, não, mas eu gosto do Twitter e ia lá, eu não vou olhar para o lado. É uma coisa volátil. Parabéns, você vai fracassar na sua carreira. É automático isso. Então, eu recentemente estava testando o Getter, que é uma alternativa ao Twitter pelas censuras que o Twitter tem feito a alguns usuários. Tá certo, tá errado? Não me importa. Eu tenho que ter a minha leitura em cima disso. Eu não testo e avalio as coisas para dizer, essa é a boa porque eu gosto. Não, eu tenho que testar e saber, porque se o meu cliente perguntar e ele sabe antes, tudo bem ele saber antes, mas se ele sabe algo e eu não estou a par da discussão, eu não consigo conversar com ele sobre aquele assunto, eu não estou no Facebook, eu não leio jornal, eu não escuto rádio, eu não vejo podcast, eu estou errado. Então, para estar aqui nesse formato, conversando, sendo o primeiro da série, para mim é espetacular, porque quer dizer que eu estou inovando, eu estou na frente. Sim. E isso, para mim, é comunicação. A gente não tem que ter medo de errar, mas a gente tem que experimentar tudo. É ferramenta nova, é canal novo, é saber tags que não são usadas, é pesquisar. Essa energia, para mim, é que faz com que um comunicador seja muito bom. Se a pessoa ficar parada assim, não, eu estudei, fiz a melhor faculdade, me formei, tá aqui meu canudo, pronto, agora eu vou só trabalhar, parabéns, você vai fracassar na comunicação. Você pode ser um espetacular advogado, pode ser um ótimo médico, também precisa de conhecimento brincando com as áreas, mas a nossa área, ela demanda de muita troca. Então, a dificuldade seria a estagnação. Porque assim, e aí onde eu acho que é uma delas, não é um mercado fácil, ele é um mercado que ele tem uma cobrança muito alta e você tem que achar, eu estava ontem discutindo com alguns amigos meus que de Porto Alegre, estão em São Paulo, estão fora do Brasil também, que o mais difícil a gente achar locais onde a gente se sinta confortável e consiga trabalhar e executar. Mas, em paralelo, isso você tem que se construir como profissional. Então, você tem que continuar relevante, você tem que criar entregas e demandas. E nisso, o mundo que você está, ele está mudando o tempo inteiro. Então, essa equação é que ela é difícil de compor. E aí você vai ficar ansioso, você vai ficar nervoso, você projetou uma coisa e não está conseguindo realizar. Então, ele tem essa parte do teu emocional na comunicação que ele é muito importante. Não é, então é muito difícil. Toda profissão é difícil, toda profissão tem suas dificuldades. Não é que é nossa, não estou vitimizando. Mas você tem que entender isso para saber operar esse universo. E aí eu acredito muito na capacidade de se transformar, entender que, o que eu amava, que a rádio tá ultrapassado, agora virou podcast, todos os programas de rádio são com câmera, é isso aqui, perfeito, se adapta, tá tudo bem. É essa necessidade de estar o tempo inteiro se questionando, se adaptando, é que eu acho que um profissional de comunicação ele consegue superar a dificuldade. Realmente, você fala de ser resiliente, né? Exato. Qualquer pessoa que vai trabalhar na comunicação tem que ter adaptabilidade, né? E pensando nisso, você falou de valorizar aqui, né? Cascavel. Você vê que antigamente as pessoas não tinham esse pensamento, né? Não sei, porque eu tô aqui há 4 anos. Então eu também não vou ser deselegante com assim, eu falo bastante nessa questão. Eu tenho concorrentes hoje que eu não posso desprezar a história deles. Sim. Porque eu não tive aqui enquanto que eles construíram os negócios deles e fizeram da maneira que fizeram, a forma como eles conquistaram os negócios. Eu não tenho currículo para chegar e dizer assim, você não presta. Não, cara. Cada um tem o seu momento, tem a sua história. Eu não sei como era antes. Eu sei o que me contam, como funcionava, mas se eu tivesse aqui, será que eu teria conduzido diferente? Será que o Eduardo brinca, se você tivesse aqui na minha época que eu estava com shopping, eu não ia ter funcionado, porque eu não sou bom no varejo. Eu não tenho o DNA do varejo. Estou tocando primato, mas eu estou estudando para um caramba, para garantir que eu esteja a par e a altura do desafio. E estamos lá, estamos revolucionando a forma de fazer filme, os outros concorrentes estão querendo copiar. Então, isso para mim é um pouco do zeitgeist, se é um momento do teu entorno, sabe? É um reflexo daquilo.
hoje, o que a gente tem feito e a relevância que a gente tem é porque eu estava nesse time, nesse momento. Eu não posso julgar o antes, porque eu não acharia justo com quem estava aqui, fez ou deixou de fazer. Então, não acharia correto se falassem, o que você fez lá em Olímpicos em 2012 no Twitter, eu não acho legal que um Ronaldinho na Copa sim ou não. Putz, para mim foi espetacular, entende? Mas eu estava no contexto. Se o seu cliente cobrou qual foi a demanda, daqui a pouco de fora a pessoa não tem o mesmo entendimento. É porque, na verdade, a gente, pelo menos eu, venho de um pensamento assim, aquela ansiedade, né? Estou em Cascavel, tem faculdade boa, tem emprego, mas será que eu tenho que ir para metrópole para poder me consolidar, sabe? Eu tive uma pressão muito grande porque eu não sou de Cascavel. Quando eu falei que eu ia querer fazer jornalismo aqui em Cascavel, já me falaram, você não vai para as melhores faculdades, você precisa ir para São Paulo. Eu falei assim, eu não acho que seja apenas a faculdade que faça o profissional. Então, claro que tem um grande... Eu tenho uma... Quando eu comecei na comunicação, na época, eu coloquei uma meta que eu queria um patamar de salário ou um cargo X. Eu cheguei nisso em 17 ou 18, se eu não me engano. E aí eu me perdi. Que não tinha mais propósito. Eu tinha atingido aquele êxito. Só que para chegar naquilo, eu precisei ir para duas capitais. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul. Fui para Porto Alegre com 17 para 18. Fiz uma carreira lá. E aí chegou um momento, quando eu lembro de uma entrevista com um amigo meu, hoje está em Dubai. Ele estava liderando a criação na Thomson, a JWT, né, a Thomson em Porto Alegre. E ele veio e falou, Rafa, a gente quer te contratar. Mas para te contratar, a gente precisa ganhar 2 contas grandes para pagar o teu salário. Cara, saturei Porto Alegre. Não funciona. Então, vou ter que ir para o mercado maior. Fui para São Paulo. São Paulo, um projeto da Oi, uma loucura. Lá, uma joint venture de 2 empresas para pagar meu salário e tudo. E aí, nisso, deu certo. Copa do Brasil, Oi, tudo lindo. Acabou a Copa, então. Cortou um projeto todo na rua. Falou, valeu. Vou para campanha de político, trabalhei numa campanha porque precisava pagar a conta, e aí fui para a FIBIS, onde me senti em casa, uma empresa espetacular, tive 4 anos ótimos lá, à frente de grandes contas. Eu precisei fazer isso, e esse movimento, para mim, fez muito sentido. Mas ele não é a única rota. E eu acho que a pandemia, hoje ontem eu estava falando, fiquei 1 hora com um amigo meu, e hoje ele está em Brotas, o Raul, que trabalhou comigo, né, dentro de Unilever, e ele depois assumiu o Jeep e tudo, e foi para agora, ele está em Brotas com a esposa dele, abriu um negócio de consultoria para a empresa, e falou, cara, interior é melhor, só que ele precisou da pandemia. O que eu percebi antes da pandemia, eu acho que é uma coisa que a gente ainda não entendeu o impacto disso. E claro que pai e mãe vão nos falar, a gente ainda tem um receio, porque, cara, a gente tem 50 anos de história recente falando alguma coisa. Vocês têm 17, Sim. A cabeça de vocês está fervilhando aqui, meu Deus, o que eu vou fazer com meus próximos 50 anos? Relaxa. Se dedica, trabalha, o lugar que você tiver, você vai construir a sua relação. Agora, se o lugar não é respeitoso, se ele não é adequado, se não paga referente à tua entrega, se não tem um diálogo nisso, aí sim, aí busca um outro lugar. E isso, né, a gente aquele dia discutiu bastante sobre o histórico da cidade aqui. Infelizmente, as pessoas têm medo de se movimentar, eu acho um erro isso. Tem muita empresa em Cascavel. As coisas precisam, às vezes, se movimentar um pouco mais para a gente construir. Putz, eu vi na Mexcom isso aqui, 2 anos, fui para outra agência e a dificuldade é outra. Implementa alguma coisa que nossa é boa. Quando a pessoa vem para o meu negócio, eu perguntei o que era lá que era melhor do que a gente faz. Um mês depois, a pessoa consegue. E daqui a pouco eu posso refletir sobre o meu negócio. Essa troca ela é boa. Então, eu ainda acho que aqui é um mercado em formação. Ele tem um potencial muito grande. Jornalismo, aqui, se você for... A gente tem pelo menos 4 veículos impressos. Tem umas 10, 15 rádios. Pode ser pequeno não, mas você pode transformar esse lugar pequeno. Sim. Quando eu cheguei, a Mexcom estava quebrada. E o mercado sabe disso, eu não tenho vergonha disso. Então, quando alguém fala, eu inclusive falo, putz, olha o meu passado. Nosso passado ele não era bom. Mas graças a esse problema que a gente tem uma realização hoje. Então, às vezes você é a transformação do negócio. Ele é pequeno hoje porque as pessoas não sabem crescer. Então, eu vejo como... Eu sempre olho de uma maneira positiva. Legal da minha mãe isso. Eu sempre olho de uma maneira positiva para as coisas. Não é problema, é como isso eu ataco e transformo em oportunidade. Exatamente. Ele é o copo meio cheio. Não, o copo tá perfeito. Vai matar sua sede. Você ainda vai ter energia para buscar mais um copo. Você falou da pandemia. Eu gostaria de saber o que a pandemia afetou ou impactou na Mexcom ano passado. Bom, muita coisa, tá? Óbvio que no primeiro mês a gente estava muito bem preparado. Cara,
Em 2020, ali em fevereiro, eu lembro dessa cena. Eu desenhei, a gente tem uma sala de vidro lá, e eu escrevi as campanhas que iam acontecer até junho. Eram 12 campanhas. A gente estava ferrado de trabalho. A equipe olhou assim para, nossa, vai ser isso, vai para cá, vai para lá. A gente ia explodir como negócio, como campanha, como relevância. A gente já tinha desenhado tudo. E aí, 2 semanas depois, então, tem um negócio na China lá, todo mundo em casa, ferrou. A gente tinha uma consultoria financeira na época, inclusive, e os primeiros 15 dias a gente teve 3 contratos cancelados. Não eram grandes contratos. Foi bom para a gente entender que não era o patamar de cliente que a gente queria. E né, as pessoas estão com dificuldade desses 3 negócios até hoje em recuperar. Sim. Porque para eles foi bem difícil. Dentro disso, a gente, eu tenho que fazer adequações. A minha estrutura ela pode não ser a melhor, a mais eficiente. E ali eu olhei de novo, o positivista aqui, eu olhei com um copo meio cheio, o que eu tenho que mudar? Eu desliguei pessoas que não estavam funcionando perfeitamente na estrutura. Tinha um potencial muito bom, mas elas ainda não tinham encaixado. Então não eram mal profissionais. Ainda, né? Elas não estavam encaixadas. Então o tempo de eu encaixar em home office não ia funcionar. Então eu preferi liberar aquilo. Naquele momento, por exemplo, eu troquei antes um redator meu, ele era revisor também. Então você parava a tua mente criativa, estava escrevendo o texto, vocês já devem ter percebido isso como é ruim, alguém vir te interromper, para vir aqui, vou revisar um texto no meu outro redator. Isso era ruim, e era um processo ruim que eu tinha dentro da minha empresa. Naquele momento eu entendi, não, peraí, se eu colocar um revisor, essas 2 pessoas, enquanto em casa, elas executam um trabalho que antes eu tinha 4 pessoas. E elas realmente melhoraram o jogo delas com um revisor garantido que não tivesse erro. Então, eu separei coisas, otimizei o meu negócio e a gente ganhou clientes na pandemia. Então, para mim, foi um começo muito amargo, porque eu fiquei com medo cara, o Eduardo passou a crise lá de governos anteriores, assim, que a publicidade quase colapsou aqui no interior. E aquele medo de um colapso da comunicação, porque é a primeira coisa que é desligada é a comunicação. Sim. Porque eu vou comunicar se eu tenho que segurar a caixa. E pra gente não, a comunicação ela é que vai te dar a caixa futuro. Pra mim, o peso é invertido, onde você tem que botar, porque todo mundo vai ficar quieto, você tem que falar. Então, nisso, a gente conseguiu melhorar os clientes, conseguiu melhorar nosso processo e uma coisa que a gente aprendeu. A gente tem tudo online, todas as ferramentas de gestão, todo mundo no computador em casa e a gente não é virtual. A gente não sabe fazer home office. A gente, por ser comunicador, a gente gosta de conversar. Sim. Olho no olho, discutir. Levou 3 meses, eu estava perdendo pessoas chaves no meu processo, porque eu mandava um emoji coraçãozinho, a pessoa lia caveirinha. Então, se dizia assim, vamos fazer tal coisa, a pessoa em casa, sei lá, um timing que ela estava trabalhando, como ela estava, vamos fazer, você não consegue. Sabe, a energia era muito desproporcional. E aí, quando a gente voltou, porque os assistentes estavam com... Eu tenho uma coisa que é muito legal nessa época, que me fez todo mundo voltar, vou voltar os assistentes, aí na outra semana todo mundo já voltou, porque a gente teve um assistente que eu pedi assim, o trabalho era, a gente fez um talão de cheque para os corretores da Saraiva de Resende. Então, o job na pauta era criar um talão de cheque onde cada folha é um produto e dar o desconto. Você sabe o que é um talão de cheque? Ele também não sabia, só que ele não perguntou. A gente sabe. Antes do Pix tinha um papel que se escrevia um valor, vou te pagar R$100 e tá aqui, você ia no banco, esperava 3 dias compensar, 3 dias. Papai e mamãe devem 3 dias para compensar e aí entrava o dinheiro na tua conta, para daí tu ir lá e sacar. A demora. Então, eu te pagar um dia levava 3 a 5 dias. Então, só que a gente trouxe isso, como a maioria dos corretores já estão passados dos 30, faria sentido, os clientes também fariam sentido, que era o corretor tinha um talão na mão, onde, você quer comprar esse produto? Eu vou te dar 50 mil de desconto. Que era o desconto que a consultora já tinha topado. Só que a forma de comunicar ele era diferente. O trabalho ficou 2 semanas na pauta e não aconteceu. Cara, é um trabalho de 2 dias, né, professor? Não leva mais que isso. Estranho. E aí, manda alguma coisa, e ele mandou um flyer, que é um papel reto, assim, com os produtos listados, os descontos. Cara, bota no Google. Abre uma videochamada com ele, bota no Google. Talão de cheque. Tá vendo essa 4ª imagem, essa 6ª, essa 12ª imagem? Isso aqui é um talão de cheque, tô te apresentando. E ele é assim, ele tem isso, ele vai ter um canhoto, que vai ter tal tamanho, vai ter isso aqui a folha, você vai ter um destacável, esse aqui. Tá. 2 horas depois o trabalho estava pronto. Então, se eu tivesse fisicamente, a gente tinha olhado um no olho, não faço ideia o que é isso, ele tinha me perguntado. Tinha acontecido mais rápido. Eu perdi 3 semanas num trabalho de 2 dias.
Ou seja, estar home office, eu perdi a comunicação. Eu sou uma empresa de comunicação e hoje, e é uma coisa que eu não acredito em bar, eu não acredito em sala fechada, eu acho que todo mundo tem que estar num ambiente aberto e trocando para que a gente garanta que essa comunicação. Claro, a gente teve que fazer adequações, se alguém espirrasse, afastado 15 dias, volta depois, teste ou isso, aquilo, qualquer coisa assim. A gente, felizmente, não teve nenhuma transmissão em 2020 interna. Teve um casal que se formou, aí foi dentro da casa deles, mas tirando isso, a gente não teve nenhuma transmissão dentro do ambiente de trabalho. A gente cuidou, tomou algumas medidas, mas a agência, ela é no espaço físico. Ela precisa existir. Então, isso também foi um aprendizado muito bom pra gente. Todo mundo tem liberdade. Hoje eu vou trabalhar de casa porque eu preciso focar em energia, beleza. Mas a gente trabalha fisicamente. E essa é uma realidade que a gente tem que pensar. E assim, tá certo, tem muita oportunidade de home office. Tem muita oportunidade do pessoal fazer consultoria, fazer, por exemplo, gostam de chamar o freelancer de assessoria, de vários outros nomes lindos. Mas assim, o espaço do trabalho, assim, tipo, por mais que ele vá mudar, a gente ainda está no interior, talvez esse espaço mude diferente. Exato. Entende? Eu já vejo profissionais que eles não estão, por exemplo, trabalhando CLT lá com o Rafa, mas assim, para um determinado tipo de material, ele vai trabalhar, vai lá na agência do Rafa. Sim. Então, pode ser que ele tenha um outro trabalho, porque ele se especializou em uma área. Então, assim, isso também é um formato muito importante para o futuro. Daqui a pouco você não quer ser de uma agência, mas isso não quer dizer que você não possa trabalhar com as equipes das agências. E uma coisa que eu acho que depois do Temer ali, a flexibilização da CLT, tem uma coisa que a gente ainda não achou o modelo 100%. O mercado, a forma de trabalho, ela mudou. E é bem isso que o professor está falando. Eu não tenho mais um modelo só de trabalho. Você pode ser PJ, você pode ser CLT, você pode fazer trabalho para diversas empresas, você pode operar home office, você pode trabalhar para os Estados Unidos, você pode trabalhar... É tão plural hoje que não tem isso aqui é o certo, não tem mais certo. Eu tenho funcionários que são PJs, compraram uma casa dentro dos programas de financiamento do governo. Tá tudo certo, tá regulamentado hoje. Não é mais aquela coisa, não vai ter... Cara, tem participação em resultado hoje. Equipes, os caras ganham dinheiro que não ganhariam em outro lugar pela forma flexível que eu tenho em outros aspectos. Então, para mim, isso é uma coisa que a gente ainda está experimentando. Com certeza vai ter abusos, né? A gente, infelizmente, sabe que o nosso mercado ele carece de alguns olhares específicos, mas está na mão das pessoas também. Isso eu acho que é um pouco de educação e conhecimento. Quem está aqui não deve passar por essa dificuldade. Então, assim, Rafa, eu quero mesmo agradecer de coração. Quero falar aqui com o pessoal que está com a gente aqui, que realmente foi um primeiro bate-papo, acho que excelente. A gente até extrapolou já um pouco do tempo, mas o papo estava muito gostoso. O papo estava muito gostoso, então, assim... Quero que você realmente tente sintetizar o que é, então, assim, tipo, deixar uma mensagem bacana aí como bom empregador aqui da nossa região, para esse pessoal que está estudando comunicação em diferente área, assim, para que ele realmente continue nessa caminhada de qualificação para chegar lá, né, e fazer esse mercado nosso acontecer. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que, né, obrigado, participar aqui, muito legal, putz, eu amo, né, voltar para o ambiente acadêmico, eu tive uma experiência muito boa, formei na PUC no Rio Grande do Sul, depois fiz uma pós em São Paulo, mas para mim tem muito, esse ambiente aqui, ele é muito plural, ele é muito bacana, ele é muito legal. E o que eu acho é a gente não pode limitar essa experiência ou suprimir essa energia do estudante ou de alguém que está buscando a nossa profissão. Então, a Mexcom, tem tanto no nosso site lá, mexcom.com.br/vagas, tem um vídeo eu explicando a empresa, tem as vagas. Você pode mandar para rh@mexcom.com.br, eu vou responder. Vem direto para mim, é uma coisa que eu amo tanto esse negócio, né? Eu gosto de conectar com as pessoas que vêm para o meu colo, não vai para o gerente de RH, para alguém avaliar seu perfil comportamental, não. Você vai falar direto comigo, vai conversar comigo, porque eu gosto de entender o perfil das pessoas. Então, a mensagem para mim, ela tá muito mais... Se você tá num lugar que ele não tá funcionando, ou você não tá conseguindo colocar aquela energia que a publicidade, a comunicação te deu de potencial, provavelmente você tá no lugar errado. Ou você consegue transformar esse lugar, ou você tem a liberdade para entender o momento, que às vezes realmente o momento não está adequado, mas existe espaço. Existem muitas empresas espetaculares aqui na região.
o entorno da FAG aqui, tem muita empresa boa, tem muito negócio muito bom em Cascavel e região, tem cliente final que precisa de suporte, precisa de assessoria de imprensa, precisa olhar daqui a pouco interno, do marketing interno, precisa de agência, a agência precisa de muito potencial humano, muito intelectual humano. Então, acho que procure lugares, procure se informar, ler, pesquisa agências no Google, empresa no Google, você vai achar um lugar. O lugar não tá bom, não tá legal, cara, pesquisa de novo. Dá trabalho, mas vale a pena, porque é um departamento, uma área que eu acho muito legal. Tô a fazer mais de 20 anos trabalhando, pelo menos 16 anos já, especificamente em comunicação, e não me arrependo em nenhum momento de ter abandonado a tecnologia. Show. Muito bom. Muito obrigado aí. Obrigado, Rafael. meninas. Obrigado. Meninos. Show de bola. Valeu, um abraço. Obrigado aí. Oi, vamos